O 11 de março de 2020, Tedros Adhanom, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, declarou o estado de pandemia pelo Covid-19. Para essa época, tínhamos curtido já prévias de carnaval, carnaval, pós-carnaval, after party e por aí vai. Não fazíamos ideia do que estava vindo no nosso caminho, nem tudo o que a gente ia ter que se adaptar para manter a nossa saúde física e mental. Eu sou o Dr. Guilherme Melendez, venezuelano, nordestino. Eu estou aqui para falar a honra que eu tive de trabalhar em todas as linhas de frente na luta contra a Covid-19. Quando estava chegando a pandemia no nosso país, eu comecei a estudar. Mas por quê? Porque eu queria me preparar para quando chegasse o momento, eu estar pronto para poder ajudar essas pessoas que iam precisar. E veja como chegou esse momento. Comecei a estudar epidemiologia, fisiopatologia sobre o novo coronavírus. Até fiz um vídeo, dia 20 de março, alertando as pessoas o que elas poderiam fazer para evitar essa catástrofe. Falando o que outros países fizeram, no que eles erraram, no que eles acertaram. Falando sobre as diferentes medidas de isolamento que tinham feito em diferentes países. E até sobre os testes em massa, que até hoje a gente não tem aqui no Brasil. Estudei também de um chefe de uma UTI em Estados Unidos, em San Bernardino, Califórnia, o Dr. Schwelt. O Dr. Schwelt é pneumologista e intensivista. E eles publicaram mais de 100 vídeos falando sobre nova fisiopatologia do coronavírus, atualizações sobre os diferentes artigos e trabalhos de investigação científica que fizeram ao redor do mundo. Me ajudou muito para me atualizar sobre o novo coronavírus. Mas no final das contas, a gente sabe qual foi o resultado. Quase que tentar evitar o inevitável. Mas o que eu poderia fazer? O que eu poderia fazer naquele momento para ajudar? Então, me preparei muito bem e me coloquei na situação na qual eu poderia trabalhar em todas as linhas da frente na luta contra o coronavírus. Aí foi que eu comecei a trabalhar na USF de Guaxuma, aqui em Maceió, um posto de saúde que estava pronto para receber pacientes que estavam na comunidade, com suspeita ou com coronavírus. Um lugar improvisado, mas o time estava pronto para receber todo mundo que tivesse com a doença. Não é demais falar, estava todo mundo com medo do desconhecido, com medo de que tanta prevenção a gente deveria ter, com medo de tudo. Éramos responsáveis por essas pessoas, mas também tínhamos muita responsabilidade sobre os nossos familiares. Quando a gente chegasse em casa, a gente ia contaminar alguém, íamos ser responsáveis pela vida daquelas pessoas. Mas continuávamos atendendo, continuávamos ajudando as pessoas, utilizando os tratamentos que estavam na nossa mão e aprendendo cada dia mais sobre o tratamento e sobre essa doença. Eu não quero entrar em discussão política, como muitos gostariam de eu entrar, mas a gente também teve que lutar contra a briga entre a mesma classe médica sobre qual era o tratamento mais eficaz. Alguns se chamavam de expertos na matéria. Qual era a experiência que tem essa pessoa sobre o coronavírus? Qual era a vasta experiência que tem a pessoa sobre os tratamentos com o coronavírus? Era o momento de ser humildes, de ter a mente aberta e saber que a gente tinha que aprender cada dia para poder dar um benefício à humanidade e deixar um pouquinho do lado os egos. Também tivemos que lidar com pacientes que entravam no consultório e logo mais falavam: doutor, passe o kit de Covid para mim. Hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, vitamina C e 5, você sabe, para a imunidade. Olha, não existe profilaxia contra o novo coronavírus. Não existe prevenção medicamentosa para o novo coronavírus. Não sou eu que fala, as estatísticas mundiais, é a ciência que fala isso. De fato, estatísticas mundiais dizem que 80% das pessoas vão melhorar tomando qualquer coisa, assim seja ivermectina ou suco de caju. Comecei a trabalhar na unidade de triagem de síndrome gripais e Covid-19. O fluxo de pacientes era de 100 a 150 pacientes por plantão, para 2 ou 3 médicos.
eu queria atender a maior quantidade de pacientes possível para poder entender a doença, quais eram os sintomas mais comuns, as imagens, os exames mais comuns e quais eram as alterações mais comuns. Mas, isso sim, todo paramentado. Naquele momento era gorro, face shield, 2 máscaras, avental, 2 luvas, álcool gel, distância com o paciente, medo na hora de examinar, falar alto porque o paciente não escutava direito pelo face shield. Mas, na contraparte, tinha a equipe da unidade que na hora do almoço esqueciam de que existia coronavírus. Todo mundo tirava a proteção toda e almoçava todo mundo junto. O coronavírus foi embora, é só os pacientes que têm coronavírus. Eu me mantive com o meu distanciamento e naquele período crítico. Era muito difícil repassar para eles o que era a situação real, o que era a realidade. É quase impossível fazer todo mundo entender. Chegaram muitos pacientes com medo de morrer, sem conhecimento dessa doença nova, né? Dessa doença desconhecida. Familiares com pacientes positivos que estavam trancados em um quarto faz 30 dias. Eles não estavam morrendo da doença, não. Eles estavam morrendo de tristeza por não poder nem ver o cachorro da casa. Tem uma história de uma senhora que chegou, o familiar falava que não ia deixar ela sair do quarto porque ia contaminar os outros idosos da casa. E a paciente estava morrendo de tristeza, muitos sintomas de depressão. É a falta de conhecimento de quando era que aquele paciente ia estar de alta e não ia contaminar mais ninguém. Aí orientava sobre tudo que a gente vinha estudando, sobre até quando é que podia contaminar um paciente com coronavírus. São etapas que se vão vivendo à medida que vai avançando os estudos sobre a doença. Mas é uma situação real. Mas assim como chegaram pacientes que estavam com doença leve, mas tinham perdido 2 familiares, os pais, pelo novo coronavírus. É muito triste. Mas assim como chegaram eles, também chegou uma paciente de 91 anos, que não sentiu nenhum sintoma e se recuperou. Tem uma paciente diabética com as 2 pernas amputadas e não sentiu nada e se recuperou do coronavírus. São histórias diferentes, cada quem vai ter uma história para contar. Tudo isto, todos esses pacientes atendidos com o maior carinho, a maior paciência, a maior sanidade mental para poder dar o apoio psicológico e físico e de saúde que você poderia dar para eles. Era um grande peso nas nossas costas. E tudo isso, eu tendo que chegar em casa com a minha esposa aguardando, eu tirando as roupas assim que saía da unidade de atendimento, tirando os chinelos antes de chegar em casa, tomando banho logo mais sem cumprimentar muito e ainda com medo de poder contaminar ela porque não sabia se o vírus estava dentro de mim. E pior ainda, pensar que eu poderia contaminar a minha sogra, que tem DPOC, ou contaminar meu sogro por meio dela. É uma coisa que não me perdoaria. Aí, procurei e me ofereceram trabalho na maior UTI Covid do estado de Alagoas, no Hospital da Mulher. Eu, cirurgião geral e digestivo, que nunca tinha feito um plantão de UTI, eu fui. Eu fui porque eu sabia que dando o meu melhor, eu podia ajudar aquelas pessoas que estavam precisando. 43 leitos de pacientes gravíssimos de Covid e mais de 50 leitos de semi-intensiva com a possibilidade de se complicar. Eu fui meio nas calças, mas eu fui e me encontrei pessoas incríveis que estavam na mesma situação que eu. Não era a especialidade deles UTI. Eles estavam aí com a maior vontade de ajudar aquelas pessoas que estavam precisando. Aí a gente percebeu que temos que ficar humildes, temos que abrir a mente e tínhamos que ser vulneráveis para ser corajosos. A gente tinha que trabalhar juntos, trabalhar em equipe para poder enfrentar aquela calamidade. Trabalho em equipe.
O trabalho em equipe foi essencial. Nos apoiamos uns aos outros, ajudar o colega como ser ajudado, discutir casos clínicos e muitas vezes tomar decisões muito difíceis de tomar, como lidar com falta de remédios e quem tinha prioridade para receber eles. A falta de remédios não foi só no meu hospital, foi no país todo, foi no mundo todo. O mundo não estava preparado para receber essa pandemia e essas decisões caíram nas mãos e na pele de nós que estávamos atendendo aqueles pacientes graves. Priorizar quem ia receber aqueles remédios. Mas aquela equipe de trabalho, a equipe de trabalho, enfermeiros, enfermeiras, técnicos, técnicas, nutricionistas, fisioterapeutas, todos tinham um valor inigualável. Todos tinham uma função essencial dentro do processo de trabalho. Ninguém estava por cima de ninguém. Isso foi importante demais para engajar todo mundo para o benefício dos pacientes naquele momento tão crítico. Até tínhamos no nosso hospital uma UTI virtual, onde a gente discutia casos clínicos com intensivistas à distância por telemedicina. Eles ajudavam e ainda ajudam a discutir os casos mais graves. Até muitas vezes a gente precisou deles do lado do leito, por teleconferência, ao vivo, atendendo pacientes com fibrilação, com taquicardias, com infarto e outras doenças mais graves. Discutíamos muitos casos com eles e ajudaram muito. Uma coisa é certa, você vê sobreviver um paciente nessas condições tão graves, uma pandemia nessa altura, é muito satisfatório. Mas também é certo que eu nunca vi morrer tantas pessoas em um plantão. É inevitável você sentir a responsabilidade gigante da vida dessas pessoas. E ainda às vezes, medicamente você não conseguia salvar elas, mas ainda você se sentia responsável, você leva isso para casa. É um choro inevitável. Quando eu chegava em casa para contar para minha esposa as tragédias e os sucessos da UTI. Muitas vezes você chega sem aguentar o coração. E isso aí, na nossa história atual, pelo menos, não tem precedentes. Cabe destacar que 4 meses após todos os trabalhos na pandemia, eu me contaminei com o coronavírus. E, bom, passei 10 dias doente. Foi uma doença, foi leve, senti muitos sintomas, mas foi leve. E me recuperei, graças a Deus, me recuperei. E não precisei tomar o kit Covid para me recuperar. O que aprendemos durante essa pandemia? Aprendemos que temos que ser humildes para reconhecer nossas falhas e trabalhar em equipe para poder dar um benefício maior aos nossos pacientes. Aprendemos que cada paciente deixa um aprendizado e esse aprendizado deve ser utilizado em outro paciente na mesma situação, uma situação parecida. Aprendemos que psicologicamente todo mundo foi afetado e que temos que nos dar apoios uns aos outros para seguir adiante. Aprendemos que temos que estudar todos os dias para poder dar os tratamentos mais atualizados a nossos pacientes. No final, a gente tem que atender todo mundo como se fosse nossa família. Mas tem um aprendizado que eu acredito muito importante. A gente observa que os pacientes os pacientes mais graves, os pacientes que se complicaram mais, tinham em comum comorbidades. Quais? Diabetes, obesidade, insuficiência cardíaca crônica, congestiva ou complicada. Um quarto, quinto lugar longe eram doenças pulmonares pré-existentes. Então, observando isso, a gente percebe que o maior influenciador sobre as complicações, os pacientes que se complicaram, na maioria deles, eram doenças que eram previsíveis, que eram evitáveis. Era estilo de vida, hábitos de vida que estavam influenciando as complicações desses pacientes. Vida sedentária, má alimentação, estresse,
hábitos desfavoráveis à saúde muitas vezes foram os determinantes de quem se complicava e quem não. A gente estava em controle de tudo, estava nas nossas mãos, desde o começo, desde o isolamento até os hábitos saudáveis para a vida. Esses hábitos que a gente tanto rejeita, seja por questões culturais, por aprendizados familiares ou simplesmente por preguiça. Hoje na minha região estão diminuindo os casos graves pela metade. A gente está desenvolvendo o que a gente acredita que é uma imunidade em rebanho. Está em desenvolvimento. E estamos vendo uma luz no final do túnel. A reinfecção vai vir. Explica o virologista, especialista em virologia da Universidade de Harvard, Dr. Mena, que as pessoas vão se reinfectar, mas se eles se reinfectam, provavelmente não vão ter tantos sintomas ou não vai ter nenhum sintoma. É a história natural de um vírus. Você se infecta, cria uma imunidade e não deveria desenvolver mais sintomas se você se reinfecta com o vírus. Eu quero deixar uma mensagem para todos vocês. Primeiro, que a nossa saúde, a maioria das vezes, está nas nossas mãos. A gente não deveria considerar uma pílula como a salvação do mundo. E muitas vezes a gente pode ser exemplo para inspirar outras pessoas. Como falou Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo.